Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia, e nesse estudo de hoje nós vamos aqui conhecer um pouquinho mais da história de Maria, mãe de Jesus, segundo as Sagradas Escrituras. Mas antes, eu já quero aqui fazer aquele pedido para você que é novo do canal, que está chegando agora e ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Ativa também aí o sininho de notificações. Deixe também aí o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo para que assim mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra de Deus. Não custa nada, meus irmãos. Em alguns segundinhos você passa aí por esses três processinhos e vai estar ajudando o canal a crescer. Então vai estar ajudando milhares de pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Pois é através do seu like, do seu comentário e do seu compartilhamento que o YouTube vai ver que o vídeo está sendo bem assistido e assim ele vai distribuir para mais vidas. Meus irmãos, vocês conhecem realmente a história de Maria, mãe de Jesus, segundo a palavra de Deus? É isso que nós vamos estudar nesse vídeo de hoje. Então fica aí até o final desse vídeo e seja aí edificado com mais esse aprendizado, com mais esse conhecimento para agregar sobre a tua vida. Maria, mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme narrada nos evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância desta mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galiléia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José. Assim como José, é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. Meus irmãos, nós vamos ver através das Sagradas Escrituras que a história de Maria ela é contada no Evangelho de São Mateus e também no Evangelho de Lucas. Ali vai falar sobre a história de Maria segundo a palavra de Deus. E aqui nesse estudo, eu quero aqui acompanhar esse estudo com a base em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao 38, que vai ser aonde Maria ela recebe a visita do anjo. Então, conforme eu vou aqui passando o estudo para vocês, a gente vai aqui também acompanhando com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia, para a gente vermos e entendermos que realmente o que vai ser ensinado aqui, o que vai ser passado para vocês através desse estudo, não é nada do homem, mas sim é da palavra de Deus. É o que realmente contém, o que condiz com a palavra de Deus. Meus irmãos, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia ela vai começar narrando sobre o momento em que Maria ela recebe a visita do anjo. Esse anjo a qual visita Maria é o mesmo anjo Gabriel,
que havia predito o nascimento do profeta João Batista, que também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela aldeia da Galiléia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia, que esse homem era José. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua saudação significava simplesmente que ela era a destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. Lucas capítulo 21, versículo 28 e 29. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. O anjo, então, tranquilizou Maria e lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus. Ele anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela não entendia como isso seria possível, já que ainda não havia conhecido homem algum. Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 34. Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Gabriel lhe explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre este milagre extraordinário. Diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida a tamanha dignidade que soberanamente Deus havia lhe concedido ao escolhê-la. Lucas capítulo 1, versículo 35 até o 38. Respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e é esse o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. No período em que ficou grávida, Maria já estava despojada legalmente com José. O casal estava aguardando apenas a festa de núpcias e o início da vida em comum. Foi por isso que José teve dificuldade em aceitar a repentina gravidez de Maria. Foi preciso que um anjo do Senhor lhe aparecesse em sonho para explicar-lhe o que de fato havia acontecido.
Após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 19 ao 21. Como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria dá à luz a Jesus. Maria deu à luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, ela estava acompanhando seu esposo, José, o qual havia ido até Belém a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria, considerando que eles percorreram uma distância aproximada de 140 quilômetros. Provavelmente devido ao censo que estava ocorrendo, o casal não encontrou vaga na estalagem. Isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados na cidade. Então José e Maria abrigaram-se no estábulo, que talvez ficasse numa gruta, e foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. A vida de Maria após o nascimento de Jesus. São poucos os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito se refugiando da ira de Herodes. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê de ele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabieis que eu devia estar na casa de meu pai? Maria durante o ministério de Jesus. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente ela não o acompanhavam em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus registrado nos evangelhos,
quando ele transformou água em vinho em um casamento celebrado em Caná. Evangelho de São João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ser comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então ele olhou para a multidão e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 34 e 35. Depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz onde Cristo estava e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Vamos então ler em João capítulo 9, do versículo 25 ao 27, para nós vermos qual foi essa recomendação que Jesus Cristo fez para Maria e João. Estavam em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Irmãos, agora aqui uma pergunta que não quer se calar. Lógico que para nós, cristãos, conhecedores da palavra de Deus, que estamos sempre estudando, lendo a palavra de Deus, nós já sabemos a referente ao que vai ser falado agora. Mas sabemos que diante do povo católico, da Igreja Católica, para eles o que vai ser tratado aqui agora é heresia. Mas nós vamos aqui ver através da palavra de Deus que realmente isso realmente é verídico diante da palavra de Deus. Que nós vamos ver aqui, meus queridos, se Maria, mãe de Jesus, ela realmente teve outros filhos. Como eu falei, para os católicos, para a Igreja Católica, Maria morreu virgem. Ela só teve Jesus como filha, ela não teve outros filhos. Para os católicos, Maria, ela nunca se deitou com José, seu esposo. Então, através da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, nós vamos ver se realmente o que os católicos dizem é verídico ou não. Se realmente é eles que estão com razão ou se é a palavra de Deus. Se realmente o que eles dizem é condizente com a palavra de Deus. A Bíblia oferece algumas evidências de que Maria, mãe de Jesus, teve outros filhos após seu nascimento. A Bíblia afirma categoricamente que ela permaneceu virgem até dar à luz a Jesus. No entanto, a Bíblia não menciona nada a respeito de ela ter permanecido nessa condição após o nascimento de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, e pôs-lhe o nome de Jesus.
No Evangelho de Lucas é dito que Jesus foi o primogênito de Maria. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 7. É verdade que apenas essa passagem não é suficiente para provar que Jesus teve irmãos uterinos, mas o Novo Testamento também menciona em outras passagens os irmãos e irmãs de Jesus. Portanto, a harmonia de tais passagens parece se tornar conclusiva. Mateus capítulo 12, versículo 46 e 47. Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e procuram falar contigo. Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 3. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilharam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Além disso, defender que os irmãos de Jesus, citados no Novo Testamento, são apenas filhos de José, é inferir algo que não está no texto. Também o argumento de que os irmãos citados, na verdade, eram seus primos, não se sustenta à luz das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, por essa parte aqui, onde nós vimos sobre os irmãos de Jesus, né, sobre Maria ter outros filhos além de Jesus, nós vimos aqui, meus amados, à luz das Sagradas Escrituras, que realmente Maria e José, ele teve outros filhos além de Jesus. Na verdade, como diz aqui a palavra de Deus, Maria, ela ficou virgem somente até o nascimento de Jesus. Como nós vemos aqui, que enquanto Jesus não nasceu, José não conheceu a Maria. Quer dizer, José não teve relações com Maria. Mas após o nascimento de Jesus, eles tiveram ali uma vida normal entre um casal. Eles eram casados, então eles tiveram uma vida deles como casal. Tiveram, sim, relacionamento, né, sexuais. E dentro desse relacionamento, eles tiveram mais filhos e filhas. Aqui, pela palavra de Deus, nós vemos aqui que ele teve 4 filhos, fora Jesus, e mais filhas. O número aqui das irmãs de Jesus não é citado, mas aqui nós vemos aqui os nomes dos irmãos de Jesus, que são 4: Tiago, José, Judas e Simão. Então, meus queridos, é verídico, é conclusivo diante das Sagradas Escrituras que Maria, sim, ela teve mais filhos com José após o nascimento de Jesus. Por mais que os católicos, irmãos, acham que isso é heresia de nós protestantes, de nós cristãos, eu prefiro acreditar na Bíblia do que em contos de fadas. Eu prefiro acreditar no que está na Bíblia do que no que as pessoas dizem, que não condizem o que está na Bíblia. Eu não estou aqui, meus irmãos, trazendo esse estudo para afrontar os católicos, para afrontar a Igreja Católica, os irmãos católicos, não.
Eu estou aqui, meus queridos, fazendo estudos para abrir o nosso entendimento, para entendermos melhor sobre a Bíblia Sagrada e vivermos condizente com aquilo que ela nos ensina. E através do nosso conhecimento, nós pregar esse evangelho verdadeiro, principalmente para os católicos, para que abram a mente deles, para que eles comecem também a enxergar a verdade sobre as Sagradas Escrituras e assim se converter ao verdadeiro cristianismo. A morte de Maria, mãe de Jesus. A Bíblia não fala nada a respeito da morte de Maria, mãe de Jesus. No entanto, desde os tempos mais antigos da Igreja cristã, surgiu-se uma tradição acerca de sua suposta ascensão ao céu. Na verdade, essa tradição se divide em duas posições diferentes. A primeira defende a ascensão de Maria, mãe de Jesus, ainda em vida. A segunda defende a ascensão de seu corpo após a morte. Novamente, vale reforçar que isso se trata apenas de uma tradição, ou seja, não é doutrina fundamentada nas Escrituras. Em 1950, o Papa Pio XII promulgou esse dogma na Igreja Católica. No entanto, sua bula não é exatamente conclusiva para apontar qual das duas vertentes foi realmente adotada pela teologia católica. Perdão, irmãos. Maria, mãe de Jesus, deve ser adorada? É óbvio que Maria, mãe de Jesus, não deve ser adorada. Nossa adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 2 ao 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Lucas capítulo 4, versículo 8. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então aqui também, meus queridos, nós podemos ver e entender que Maria, ela não deve ser adorada, idolatrada, como os católicos fazem, como muitos fazem. Não, nós temos sim que ter o respeito por Maria, porque ela realmente foi uma mulher muito importante no cristianismo. Ela foi uma mulher muito importante diante dos planos, dos projetos de Deus, para que hoje eu e você estivéssemos aqui na presença de Deus. Por quê? Porque ela foi agraciada por Deus. Ela foi escolhida por Deus para dar a luz a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, vale também então dizer que não há qualquer base bíblica para defender que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus, como um tipo de intercessora. Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre os homens, entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate
por todos para servir de testemunho a seu tempo. Lá no livro de João, no seu capítulo 14, versículo 6, a Bíblia vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós vemos aqui, meus queridos, de fato, diante da palavra de Deus, o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe essa tese de que Maria é intercessora, que ela intercede para Jesus, para que Jesus intercede para o Pai. Não. Pelo contrário, irmãos. Jesus é o único intercessor. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Além disso, a Bíblia é bastante clara em dizer que todos os seres humanos pecaram e carecem da graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 e Efésios capítulo 2, versículo 8 vai estar narrando referente a esse caso. Nesse caso, Maria não é uma exceção, ou seja, biblicamente, a doutrina da impecabilidade de Maria não faz qualquer sentido. Portanto, dizer que Maria, mãe de Jesus, nasceu sem estar contaminada pelo pecado original é ir além do que as Escrituras dizem. A Bíblia testemunha apenas sobre um que nunca pecou, a saber, Jesus Cristo, sobre o qual o escritor do livro de Hebreus enfatizou que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e Hebreus capítulo 7, versículo 26. O mesmo também foi dito pelo apóstolo Pedro ao escrever que ele não cometeu pecado, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 25. Apesar disso, vale dizer que Maria, mãe de Jesus, deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada pelo seu exemplo de humildade, fidelidade e abnegação diante dos planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir os erros da teologia católica, acabam igualmente errando de forma inversa, e elas menosprezam e subestimam completamente a mulher a quem Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar à luz a Jesus Cristo. Amados, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do estudo, que esse estudo aqui possa realmente ter agregado aí no seu conhecimento e que a cada dia você possa então estar crescendo mais e mais na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.